E aí galerinha, Samuel Drude aqui para vocês e estamos começando hoje uma nova etapa, uma nova parada que é o Drude Responde. E como que vai funcionar? Recebemos algumas perguntas por um grupo de WhatsApp com noivas nossas, tá? Que já teve o casamento que aconteceu, outras que o casamento ainda não aconteceu ainda e a gente está recebendo perguntas de muitas pessoas, tanto do Instagram quanto alguns outros grupos, e também quero que vocês perguntem aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Aproveitando aquele jabazinho clássico, curte, compartilha com alguém que você acha que pode aproveitar o conteúdo desse vídeo e, por favor, toque o sininho para que você seja notificado e receba todos os nossos vídeos, tá bom? Hoje as perguntas quem vai fazer a nossa musa maravilhosa, incrível das galáxias, Diana, minha noiva, amor. Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Andreia Lene. Ela quer saber se a decoração interfere na fotografia. Como saber se o salão escolhido irá atender bem os fotógrafos? Ela ouviu de amigos da área que muitos fotógrafos acabam sendo maltratados durante o evento. E nem é pela noiva, e sim pelo espaço. Como podemos evitar essas situações? Beleza. Tá. Quem fez a pergunta? Andreia Leme. Tá. Andreia, seguinte. Se a decoração interfere completamente, interfere muito, porque querendo ou não a fotografia ela tem a ver com imagem, então tudo aquilo que aparece na imagem interfere. Então, com certeza a decoração vai interferir muito, tá? Então vai muito de estilo que você quiser escolher, do seu jeito, mas assim, interfere bastante. Sobre a questão de ser ou não ser maltratado por espaços, eu já ouvi um pouco dessa história, mas eu posso falar para você que eu não sei muito bem porque eu nunca fui maltratado, tá? Nunca fui maltratado em nenhum espaço. Eu acredito que por conta de tentar ter uma boa relação, tentar conversar, ser muito educado. Mas que dica que eu daria para as pessoas, para as noivas no caso, para tentar evitar esse tipo de situação? Converse. Converse com o dono do espaço, converse com a pessoa que vai estar lá no dia para organizar tudo isso e fale do carinho que você tem por cada fornecedor. Porque assim, muitas vezes pode ser que você tenha até pago para que os profissionais estejam lá, eles possam fazer a refeição, assim como todos os seus convidados, mas nem sempre isso acontece. Então vai depender muito de você chegar e conversar com essas pessoas para que eles tratem cada fornecedor como você gostaria que fossem tratados, entendeu? A próxima pergunta é da noiva Michele. Ela gostaria de saber como vocês conseguem captar tantos detalhes, que para ela é muito importante, não só os clichês, mas a cara da criança entediada, as lágrimas de convidados e etc. Como conseguem ter tanto feeling? Tá. Michele, seguinte, nossa fotografia é uma fotografia documental, tá? A Michele ela é uma cliente nossa, nós ainda não fotografamos o casamento dela, só que a Michele acompanha nosso trabalho há algum tempo. Então assim, a fotografia documental e o que a gente faz é conhecer o casal, conhecer a história, conhecer as motivações, por que vocês escolheram aquele espaço, por que vocês estão casando, o que um admira no outro. Esses detalhes faz com que a gente consiga conhecer um pouco melhor vocês. E dessa forma a gente consegue contar a história de uma forma mais íntima, que entra essa questão de conseguir fotografar as reações, as expressões das pessoas, que é com isso que o nosso trabalho ele tem, essa é a base do nosso trabalho, né? Então, conhecer as pessoas, conhecer o nosso casal, ter empatia por ele, conversar bastante, entender um pouco da história, isso faz com que a gente chegue na hora do vamos ver, que é fotografar o casamento de vocês e conseguir prestar atenção e se dedicar 110 até 120% dentro daquilo que vocês gostam, dentro daquilo que vocês realmente querem, tá? E não só o clichêzão. Mas o clichê a gente faz também, faz muito bem feito e tá tudo certo. Próxima pergunta é da noiva Andressa. Ela diz: vamos lá, minhas questões são pós-casamento. Primeira pergunta: por que fui tão resistente às fotos protocolares? E depois no álbum quis incluir várias. Pergunta 2:
Tirar fotos cumprimentando os convidados? Por que não? Na época não quis, mas agora sinto falta de fotos com alguns convidados. Pergunta 3. Oferecer para mostrar o álbum de casamento para as pessoas ou guardar e esperar a pessoa perguntar? Tá. Primeira coisa, Andressa, muito obrigado pelas suas perguntas. E eu já esqueci da primeira pergunta. A primeira é, por que fui tão resistente às fotos protocolares e depois no álbum quis várias? Tá. Andressa, eu lembro muito bem como foi o seu casamento. E assim, não só o seu, mas o de várias outras pessoas, outros casais que a gente fotografou. E assim, o que acontece muito é, na hora da emoção, tem tanta coisa acontecendo e às vezes a gente escolhe fazer tantas coisas. Por exemplo, tem entradas, tem a preocupação com se a comida tá legal, se as pessoas foram servidas, se o docinho tá passando, se o pessoal tá bebendo, se o pessoal tá curtindo. Você se preocupa com tanta coisa e às vezes você enche o seu dia com tantas tarefas que às vezes não faz nenhum sentido para você, que você nem vê tanto sentido assim em fazer, que no final das contas você perde muito tempo. E aí a sensação de que, nossa, vou chegar no final do meu dia e eu não curti nada, faz com que você crie essa resistência em não querer tirar as fotos protocolares e não querer fazer algumas coisas que depois vão ser muito importantes para você. Então, na verdade, é só um pouquinho de falta de comunicação, talvez, em observar ou conversar com alguém que te orientasse de forma que você pudesse escolher, olha, isso faz sentido para mim? Faz. Não, isso aqui não faz sentido para mim, então tira, porque vai ser um tempo a mais que eu vou ter para conversar com os convidados, para tirar as fotos protocolares e algo assim do tipo. Qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta, continuando, da Andressa, tirar fotos cumprimentando os convidados, por que não? Na época não quis, mas agora sinto falta de fotos com alguns convidados. Tá, entra na mesma questão, falta de tempo, né? Às vezes a gente faz um monte de coisas, coloca um monte de tarefas, né? Um monte de coisinhas para fazer e no final das contas o que é importante, que às vezes é dar um abraço num convidado, naquele tio que veio da cidadezinha lá de Pato Branco no final do mundo e não consegue, né? E foi o caso da Andressa. No final das contas aconteceram tantas coisas que ela acabou optando por não tirar foto com todos os convidados, não passar de mesa em mesa ali cumprimentando o pessoal. E hoje ela sente falta disso. E eu acho que esse é um dos grandes erros, tá? Não só da Andressa, nessa questão que ela mesma colocou pra gente, mas de várias noivas, que é você não dispor de tempo para cumprimentar seus convidados, para dar um abraço neles, para poder dar um beijo ali nas pessoas que você gosta. Então, gente, reserva um tempo para isso, porque isso é muito importante, tá? A terceira pergunta da Andressa foi? Ela quer saber, oferecer para mostrar o álbum de casamento? Sim. Ou aguardar a pessoa perguntar sobre o álbum? Ela disse que é uma pergunta sobre etiqueta, na questão das visitas em casa. Tipo, chegou visita em casa, eu mostro o meu álbum ou eu espero a pessoa perguntar se ela quer ver? Olha, vai de personalidade. Eu sou um cara mais discreto, então, por exemplo, se a pessoa não me perguntar, eu não vou mostrar. A Diana já não é tão discreta assim. A pessoa está no portão, ela já vai com o álbum para mostrar para ela. Mas, Andressa, eu vou te dar uma dica que vai ser matadora. Seguinte, tá vendo aqui atrás? Aqui tem um álbum. Se você deixar o seu álbum exposto como uma obra de arte, numa foto que você gosta muito, ali aberto no seu rack, em algum lugar da sua sala, você não vai precisar falar nada. A pessoa já vai olhar e vai falar, nossa, fotos do seu casamento. Automaticamente essa é a sua deixa para poder mostrar e contar um pouquinho da história de como foi esse momento seu. Próxima pergunta. A Andreia Leme fez mais uma pergunta. O que uma noiva deve levar em conta? Risos. Sobre aqueles vídeos que passam dos noivos. Fazer ou não? Se fizer o vídeo, o que levar em consideração? Tá. Andreia, né? Andreia, é o seguinte. Os vídeos que você está falando, que passam, eu acredito que sejam os vídeos que passam no casamento. E eles... Vou te dar 3 exemplos, tá? Os mais comuns. Retrospectiva, que é aquela série de fotos que vem lá desde pequenininho e depois vem o casal quando se conheceu até o momento presente.
o Love Story, que geralmente é um videozinho feito ali do ensaio pré-wedding, ou alguma coisa ali como Save the Date e tudo mais, ou o Someday, que o Someday é o resumo ou a história do casamento que passa ali no próprio casamento, tá? Esses são os 3 tipos. E você perguntou se vale a pena ou não vale. Olha, isso vai muito de personalidade e vai do que cada pessoa gosta. Tem pessoas que ainda amam a retrospectiva, tem outras pessoas que acham super brega, tem pessoas que amam Love Story e tem pessoas que piram muito no Someday. Então isso vai depender um pouco de cada pessoa mesmo. Então você vai ter que se responder qual desses 3 se encaixa para que você consiga contratar e não só investir dinheiro por investir, mas que seja algo que você realmente quer, tá? E respondendo o restante da sua pergunta, eu vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião sincera, que é o seguinte: para mim, retrospectiva demora muito tempo, tá? Se for mais de 2 minutos, as pessoas geralmente não prestam muita atenção, então isso acaba atrapalhando um pouquinho, porque você acaba perdendo um pouco de tempo ali, que seria legal, e a galera fica bem dispersa. Love Story pode ser interessante, mas eu também não curto muito. Eu acho que hoje em dia eu acho meio forçado. Eu sou muito da questão da vivência, da coisa acontecendo mesmo. Então eu optaria por um Someday. Eu acho que o Someday é uma das paradas mais incríveis, assim, a galera vai à loucura, porque é você conseguir... Você se sente meio que na magia, sabe, da coisa. Ao mesmo tempo que você está se casando, você vê o filme pelos olhos de outra pessoa ali passando na hora e todo mundo conectado na mesma energia. E, cara, isso é incrível. Já vi Somedays assim que a galera foi à loucura e você fica pirado e vai o resto da noite assim. É incrível. Então, minha opinião, eu vou no Someday porque eu acho que o Someday é algo magnífico. A próxima pergunta é da noiva Jade. Ela diz: como de forma descontraída na festa não deixar que seus convidados formem filas para fotos posadas, protocolares com os noivos, e que se torne algo mais natural e espontâneo? Isso parte da dinâmica dos fotógrafos, do casal, da assessoria ou do próprio casamento em si? Tá, vamos lá, Jade. Num casamento não tem muito controle essa questão de filas ou não filas, tá? E também não tem muito a ver com a dinâmica nem da assessoria, nem do pessoal do espaço e nem da fotografia. Vai muito do que está acontecendo no momento e todo mundo se une para ajudar. Tá? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente vai fazer as fotos dos seus convidados ali, todo mundo, e você quer que todos vão até a sua mesa, né? Mesmo que a gente vá lá mesa por mesa, uma mesa de cada vez, a gente vai acabar formando filas. Por quê? Porque vai ter sempre aquelas pessoas que vão querer fazer uma foto individual, vai ter sempre essa parada toda acontecendo. Ou então, se a gente for até a mesa ali para poder fotografar o pessoal na mesa, a galera vai levantar e isso já vai formar um tipo de fila. O importante é não grila com esse tipo de coisa, tá? Deixa acontecer, tá? Isso não é problema, isso não interfere na fotografia. É até uma coisa interessante porque o pessoal levanta, o pessoal se sente muito bem, quer levantar porque quer te abraçar e já se ajeitar ali porque o pessoal não quer sair na foto às vezes comendo ou algo assim do tipo. Então assim, não precisa se preocupar com filas, porque isso não interfere em nada, tá bom? Próxima pergunta? A próxima pergunta é da Bianca Ruffi. Ela diz: então, não é bem uma pergunta, é mais uma sugestão de assunto. Acredito que seria legal vocês falarem sobre as mudanças devido a esse momento que estamos passando, no caso, a pandemia, a Covid. Acredito que muitas noivas têm dúvidas de como procurar o profissional, o que fazer ou até mesmo assuntos relacionados a contratos já fechados. Tá, vamos lá, Bia. A gente tinha conversado sobre isso um pouquinho antes, tá? A Bia é uma cliente nossa. E é o seguinte, eu e a Diana, a gente tem uma visão muito clara sobre esse assunto, que é o seguinte. Se você digitar no Google
hoje sobre Covid-19 ou coronavírus ou pandemia, você vai ser bombardeado de matérias, assuntos, porque a gente está vivendo esse momento e está tudo bem caótico com relação a isso, tá? Então a gente decidiu não ficar falando, não ficar postando coisas sobre isso, até porque a gente acredita que as pessoas precisam de coisas mais leves, as pessoas já sabem o que está acontecendo, né? Só que a gente precisa de informação de outros segmentos. Por quê? Porque a vida continua e as coisas estão acontecendo. Mas sobre a questão de casamentos, fotografia, eventos e os fornecedores, eu acredito que todo mundo tem que entender que não é uma situação normal. Então, empatia, ser solidário, compreensível, entender que cada família está sofrendo de uma forma diferente ou está sendo... o que está acontecendo em cada família é diferente, né? Do que a minha, do que a dele, do que a da Diana, do que de todo mundo. Então a gente tem que ser solidário nessa parte. E assim, cada empresa tem que ser responsável. Então assim, a gente tem que entender, a gente tem que conversar, a gente tem que ligar, mandar uma mensagem ali, esclarecer todos os pontos para passar o máximo de segurança possível. Então assim, Bianca, para todo mundo, não tenha vergonha de procurar. Mande mensagem, converse, manda um e-mail, liga. Se você tiver intimidade, assim como nós temos com os nossos clientes, manda um oi no WhatsApp e fala, posso falar com você por vídeo? A gente já liga, videoconferência, já conversa ali, sabe, de forma bem informal. E desse jeito a gente consegue esclarecer, entender e tomar a melhor posição possível, tá? Então, é isso. Acho que cada profissional, cada empresa tem que fazer a sua parte e tem sim que ser solidária com cada cliente, porque não é uma situação fácil nem comum. Próxima pergunta. A próxima pergunta é da Diana Sanches. Ops. O que você aprendeu fotografando casamentos? O que tem de diferente em você hoje? Que lições você aprendeu? E qual impacto isso teve sobre a sua vida? Caramba. Bom, bastante coisa, né? Não é só uma pergunta e caramba, Diana, você pegou pesado. Tá. Nossa, dá pra fazer um vídeo sozinho com relação a essa pergunta, mas vamos responder de uma forma um pouco mais prática. Eu nunca fui um cara muito sensível, nunca fui um cara muito romantizado, né? E o que acontece? Quando eu tô com a câmera nos olhos, depois que eu aprendi a fotografar, eu me conecto com as pessoas de uma forma que pra mim ainda não é possível quando eu não estou com a câmera nos olhos, né? Eu enxergo coisas, eu vejo partes cara, é meio louco, um negócio meio mágico, assim. É como se você colocasse a câmera no olho e o que você visse fosse quase fora da realidade, sabe? E isso é algo que me conecta com as pessoas e faz com que a fotografia seja uma parada tipo surreal pra mim, né? E assim, o que eu aprendi com a fotografia? Nossa, eu aprendi tanta coisa, tanta coisa. A fotografia me ensinou a ser uma pessoa mais sorridente, não ter vergonha do meu jeito meio louco de falar errado às vezes, conversa. Me ensinou a conversar com as pessoas, me ensinou a ter empatia, me ensinou a ser um bom profissional, me ensinou a, cara, cada dia acordar querendo ser melhor do que eu fui ontem, né? E eu acho que esse foi o maior ensinamento que a fotografia me deu, né? Porque ela me deu um propósito, e é um propósito onde eu acordo todo santo dia sabendo exatamente quem eu quero ser, como eu quero ser, e eu vou dormir sabendo que eu quero acordar no dia seguinte melhor do que eu fui hoje, né? Então a fotografia ela é tão rica e continua me ensinando a cada dia que eu não faço ideia de onde vai parar, mas eu quero ir até o fim e eu sei que eu vou me tornar uma pessoa incrível e eu vou lutar para isso. Deixei escapar alguma coisa? Não? Então tá tudo certo. Mais alguma pergunta? Acabou? Beleza. Ó, galera, obrigado pelas perguntas, tá? E é o seguinte, vai ter mais Drude Responde, então deixa sua pergunta aqui embaixo, tá legal? Pergunta aqui embaixo, a gente vai responder tudo.